Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, então, de Química. Nós estudamos no módulo anterior isomeria e nós vamos ver, então, hoje o próximo módulo, que é o módulo de reações de substituição. Os próximos módulos a gente vai trabalhar com outras reações, tá? Tem a reação de substituição, a reação de adição e outras reações que a gente vai trabalhar. E todas essas reações, elas vão trabalhar com produtos orgânicos. Então, as reações que a gente tinha trabalhado primeiramente no segundo ano, geralmente essas reações, elas eram reações que aconteciam com compostos inorgânicos. Agora, então, a gente, como está estudando a química orgânica, são os compostos orgânicos que a gente vai estar dando uma analisada. E primeira das reações que a gente vai ver são as reações de substituição. Ok? O nome já diz, substituição. Então, a gente vai lembrar aqui, para que fique bem fácil para vocês entenderem, como é que funciona uma substituição no esporte, por exemplo, num jogo de futebol. Se lá dos 15, 20 minutos, 30 do segundo tempo, o técnico resolveu fazer uma substituição. O que acontece? Nós tínhamos 11 jogadores, um saiu e outro entrou no lugar. Então, substituiu, houve uma troca. Ok? Isso vai acontecer dentro da reação orgânica com relação à substituição. Sempre quem vai ser substituído em reações de substituição, no composto orgânico, vai ser o hidrogênio. Então, uma ligação entre o carbono e o hidrogênio vai ser substituída. Então, a gente tem aqui, nós vamos verificar primeiro a substituição nos alcanos. Ok? Lembrando que os alcanos são compostos todos de cadeia de ligação simples, tá? Então, nós temos aqui um primeiro exemplo bem simples, CH4 com Cl2. Para que a gente possa entender onde que vai acontecer a substituição, é legal a gente desmembrar aqui esse CH4. Então, desmembrando ele aqui, a gente tem o carbono, que vai fazer 4 ligações com o hidrogênio, certo? E se a gente for desmembrar aqui o Cl2, então nós temos cloro ligando a cloro. Então nós temos esta situação aqui, ó, CH4 e Cl2. Carbono ligando a 4 hidrogênios e 2 cloros. Vai acontecer agora, então, a reação, para que essa reação possa acontecer e eu forme os meus produtos, essa substituição vai ser feita e nós vamos, então, ter a troca de um hidrogênio, então sempre vai ser um hidrogênio, tá? Então, o hidrogênio ele troca de lugar com o cloro. Eles substituem um pelo outro. Fazendo isso, então, a gente vai ter agora como produto, então, flechinha lá, então esses são os nossos reagentes. Como produto, então, a gente vai ter agora o carbono, que vai ter os seus 3 hidrogênios que não foram substituídos, e no lugar do hidrogênio vai entrar o cloro, que foi substituído. Certo? Mas, então aqui eu tenho mais o meu cloro, que foi substituído por hidrogênio, e ele agora vai se ligar com o cloro. Ok? O que aconteceu? Então, houve uma substituição. Aqui antes eu tinha 2 cloros e agora eu fiquei hidrogênio com cloro. Então, o hidrogênio trocou de lugar com o cloro. Isso aqui é reação de substituição. Bem simples, bem fácil, certo? Então, eles trocam de lugar. Então, eu tenho 2 reagentes e eu tenho como resposta 2 produtos. Eles só substituíram o lugar. Ok? O que vai acontecer aqui um pouquinho de diferente, então? Nós vamos ter reações que podem acontecer de forma de substituição que a gente chama de halogenação. Quando eu tenho uma substituição de halogenação, os meus envolvidos são os halogênios. Então, pode ser o Cl2, que a gente usou como exemplo aqui, mas pode ser também o flúor, que em forma de gás, F2 aqui, todos eles são gasosos, Br2 e I2. Ok? Então, eles todos são os halogênios. Então, sempre quando acontecer uma substituição com esses camaradas aqui, é halogenação. Existe uma outra situação onde a gente vai ter a substituição com nitração. Na nitração,
a gente sempre vai ter como produto aqui, então, o nosso reagente aqui era o Cl2. Na nitração, o nosso reagente vai ser o HNO3. E desmembrando o HNO3 para vocês conseguirem entender, a gente vai ter isso aqui, ó, que é a função nitro. Então, eu tenho a função nitro e OH. Eu já vou dar um exemplo de nitração para vocês. Mas para ficar mais fácil de entender a substituição, sempre que aparecer, então, o ácido nítrico, a gente vai separar eles. OH de NO2. Então, função nitração vem de nitro. Então, pega a função nitro e vê o que sobrou. E na sulfonação, a gente tem o ácido, vem do ácido sulfúrico, e a gente tem aqui o ácido sulfônico. Então, você separa o ácido sulfônico e sobra também o OH. Esse OH que separa aqui na nitração e na sulfonação, junta com o hidrogênio da função orgânica que a gente tem, e ele forma água. Então, aqui na nitração forma água, e aqui na sulfonação também. Aqui na halogenação não forma água, ele sempre vai formar um hidrácido. Então vai ser o hidrácido do cloro, o hidrácido do flúor, o hidrácido do bromo e o hidrácido do iodo. Tá? Então aqui vai formar o ácido clorídrico, aqui vai formar o ácido fluorídrico, aqui o bromídrico e aqui o hidrídrico. Ok? Aqui sempre vai formar um ácido, lá nos outros não, vai formar água, mas eu já vou dar um exemplo lá para vocês. O que vai acontecer de diferente? Aqui a gente tinha um carbono só. Com 2 carbonos, a gente também pode substituir ou em um ou no outro, mas quando a gente tem mais do que 3 carbonos, tá? A gente tem que seguir alguma regrinha. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui já para vocês, que tem mais do que 3 carbonos, e eu vou colocar o exemplo já, que vai simplificar para vocês. Então, digamos que eu tenha lá essa estrutura aqui, tá? Para ser colocada, lembrando que tem os hidrogênios, não vou mostrar para vocês aqui, mas os hidrogênios todos, eles existem aqui para formar as 4 ligações do carbono. E isso aqui vai estar juntando agora com o BR2, tá? Então, antes eu fiz com o cloro, agora estou fazendo com o bromo, só para vocês entenderem como é que funciona. Então, aqui BR2. Lembrando que BR2 se divide BR ligado a BR. Então, quebra aquela ligação ali e ele substitui um hidrogênio de qualquer carbono. Aí, qual carbono que a gente vai utilizar? Então, quando eu tenho mais do que 3 carbonos, tá? Nós vamos gerar, quando essas reações acontecem aqui, elas vão gerar mais do que um produto. E esses produtos eles vão ser todos isômeros. Ok? Então, eu tenho que seguir uma regra. Então, a regra é a seguinte. Se eu tiver carbono terciário, primeiro eu substituo o hidrogênio do carbono terciário. Se eu não tiver terciário, é o do secundário. E se eu não tiver do secundário, vai ser do primário. Mas como sempre mais que 3, vai ter um carbono secundário. Então, se não tiver o terciário, vai no carbono secundário. Ok? Mas nesse nosso caso aqui, nós temos o terciário. Então, aqui nós temos um hidrogênio. Esse hidrogênio aqui vai trocar de lugar com o bromo, certo? Então, nós vamos ter aqui carbono, carbono, carbono. Daí aqui nós tínhamos um hidrogênio, né? Esse hidrogênio, ele vai trocar de lugar com o bromo. Então, aqui nesse composto, no lugar do hidrogênio vai ter um bromo. E o hidrogênio que estava aqui vai se juntar com o outro BR que sobrou, porque tinha um 2 lá, um veio para cá. Então, aqui do outro lado, nós vamos ter o H junto com o BR. Certo? Um bromo ficou, o outro bromo foi lá para o outro lado. Reação de substituição. Tá? Esse, então, é o primeiro exemplo que a gente tem. Então, é carbono terciário. Ok? Como aqui não tem secundário, depois eu substituiria em um primário, e deu tudo certo. Se por um acaso eu tivesse um secundário, então eu tenho que substituir no terciário, depois no secundário e depois no primário. Ok? Então, esta é a substituição dos alcanos em halogenação. Vou dar um exemplo para vocês agora de nitração. Tá? Então, aqui, vamos mudar o nosso composto aqui. Vou usar só 3 carbonos. Tá? Então, vamos lá. 3 carbonos e agora a gente vai usar então o HNO3 mais HNO3, que vai formar para nós, então a gente vai ter que fazer substituição.
Lembrando que quando tiver o HNO3, nós vamos ter que substituir o HNO3. Então vamos só relembrar aqui que eu vou ter a OH e NO2, é a função nitro. Então eu vou ter um nitro composto como resposta, certo? E vou colocar os hidrogênios aqui para a gente ver aqui. Então esse aqui é um carbono secundário, então a gente não tem o carbono terciário. Então vamos no secundário. Então a gente vai trocar um desses hidrogênios pela função nitro. Então eles vão ser substituídos, ok? Então substituindo, nós vamos ter aqui então os 3 carbonos. Um hidrogênio continua e esse hidrogênio de baixo foi substituído, ele trocou de lugar com o NO2. Então o NO2 veio para cá. E o hidrogênio que estava aqui vai se juntar lá com o OH. Então nós vamos ter aqui mais OH. Na verdade, o H. Então veio o H daqui, ligando no OH. Certo? Se a gente juntar esses dois aqui, o que vai formar? Água, né? Então o nosso produto aqui sempre vai ser água. Então na nitração, como produto sempre vai gerar um composto orgânico com função nitro e água. Certo? Então na nitração sempre forma água. Da onde que vem essa água? O OH que sobra daqui, junto com o hidrogênio que vem do composto orgânico. Então água e aqui função nitro. Ok? Vou dar o exemplo agora da sulfonação, que é bem parecido com esse aqui. Tá? Quem vai substituir agora, vou usar aqui o mesmo composto para que vocês entendam bem. Então agora aqui o nosso composto é o H2SO4. Então eu tiro a sulfonação, que é o HSO3, sobra aqui o H. Então nós temos essa situação aqui. Então quem que vai ser substituído? Vai ser substituído esse camarada aqui, ele vai vir para o lugar do hidrogênio. Então vai acontecer esta troca aqui. Então vai gerar aqui para nós como produto 3 carbonos, um hidrogênio continua no mesmo lugar, e o outro hidrogênio que estava aqui vai ser substituído por HSO3. Certo? E o hidrogênio que estava aqui vai ir para lá e vai formar a água também. Ok? Então tem aqui o hidrogênio, que veio aqui da função orgânica, junto com o OH que sobrou aqui do H2SO4. Esses dois juntos aqui formam água. Ok? Então, tanto na nitração como na sulfonação, produto que vai gerar para nós é uma função, lá a função nitro e a função sulfeto, e aqui água. Na nitração, água também. Nos halogênios, a gente vai ter sempre o composto com um dos halogênios e o outro halogênio junto com o hidrogênio formando um ácido. Um hidrácido, no caso, de todos os outros halogênios. Ok? Os exercícios eu passo via plataforma eClass para vocês, para que vocês possam estar fazendo esses exercícios em casa e depois na aula Zoom a gente corrige eles, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.